Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e apresentar nossa irmã Ana Lúcia Nascimento. Ela é do Rio de Janeiro, é trabalhadora e estudante da doutrina espírita no Centro Espírita Leon Denis. Então, para nós é uma alegria recebê-la. E vamos, então, convidar nossos companheiros para a nossa prece inicial. Então, queridos irmãos, vamos todos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus para agradecer por esses momentos que aqui vamos juntos aprender, refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos aos bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, para inspirar nossa irmã Ana Lúcia, para que ela traga seu trabalho e que todos nós estejamos de coração e mente abertos, para que possamos, então, praticar os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, que nos levam a caminhar para subir mais um degrau desse nosso objetivo, que é a nossa perfeição espiritual. Então, Senhor, nos abençoe a todos que estão ouvindo ou que só poderão assistir mais tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Querida irmã, agora é com você. Ok, minha querida. Muito boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, envolvendo esses momentos de estudos, a doutrina espírita, e que esses bondosos amigos possam nos ajudar na compreensão do tema do Evangelho que hoje foi nos dado, né? Hoje, o tema está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens de 7 a 10, que diz mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, só para a gente ter uma noção do que nós vamos estudar na noite de hoje,
começa com uma passagem de Mateus, no capítulo 21, no versículo 25, aonde diz assim: Então Jesus disse essas palavras: Graça vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por que escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e aos pequenos? Nos itens 8 e 9, 10, Kardec vem desenvolvendo esse pensamento do Senhor Jesus, quando ele fala da doutrina espírita, ou melhor, da lei moral de Deus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, quando aqui chegou, ele mesmo disse, né, não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. E Jesus, pelas pessoas, pelos espíritos reencarnados naquela ocasião, o Senhor Jesus falou por parábola. Foi um pedagogo, um mestre, onde as pessoas, para poder entender a sua lei, ele falou por parábolas, ou melhor, falou de um modo com que aquelas criaturas pudessem entender a lei de Deus. Então, elas eram muito materializadas, ou melhor, nós, de repente, nós estávamos reencarnados nessa ocasião, onde o que era palpável era o que a gente conseguia entender, e o Senhor Jesus, ele veio trazer do abstrato para o concreto. Com isso, ele trouxe toda a sua lei para nós de uma forma com que aquelas criaturas, muito terra a terra, pudessem compreender as coisas, a lei moral. Então, por isso que o Senhor Jesus falou por parábolas. E, ao mesmo tempo, o entendimento dessas leis é o que Kardec vai trabalhar aqui, justamente essa questão dos pobres de espíritos, que quando a gente pensa assim, pobre, a gente pensa na situação socioeconômica, mas o que ele está trazendo como pobre de espírito é o que exatamente Jesus disse, são os simples, né? São as pessoas que estavam com a capacidade, com a simplicidade, com a capacidade do entendimento da sua lei. Então, no item 9, Kardec começa a falar para a gente, quando diz assim: pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos. Primeiro, revelado o quê? A lei de Deus. Ele mesmo diz: não vim descumprir a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, porque a lei já veio através de Moisés, que ele trouxe por uma forma mediúnica os 10 mandamentos. Então ele disse, eu vim só cumprir a lei, mas trouxe de uma forma a clarear a todos nós. E o que ele fez? Ele pegou os 10 mandamentos e colocou em 2. O primeiro e o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas, e do terceiro ao 10º, a nossa relação para com o outro, né? O próximo como a si mesmo. E ele não perdeu a oportunidade de viver, de conviver com as criaturas, ali convivendo com as criaturas, a oportunidade, diante do exemplo que ele tinha ali, dele passar essa lei. Mas esse entendimento, esse conhecimento, como ele fala aqui, ele passou para quê? Para aquelas pessoas que já estavam aptas, em condições, vamos dizer, morais, de entendimento, né? Então, ele diz assim, os simples e os pequenos. Desde muito tempo, as dores sempre existiram. Desde muito tempo, as pessoas querem uma explicação diante das situações que lhe apresentam. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente quer entender por que eu passo por isso. A gente tem como uma ideia inata que algo superior a nós está nos protegendo, nos amparando, mas não temos uma lógica diante disso. A gente procura um meio
de ter o consolo diante daquela situação difícil que nós estamos passando. Então, assim, Jesus, na sua passagem aqui na Terra, deu milhares de exemplos onde ele conviveu com as pessoas dessa época. Mas isso não quer dizer que ele vai dar continuidade ao pensamento de Kardec aqui, que ele não conviveu com pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas que, vamos dizer, pela sua inteligência, pelo seu estudo, elas teriam mais condições de entender melhor essa lei de Deus. E aí ele traz aqui a continuação, que são os pobres de espíritos, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes. Se nós pegarmos a época do Senhor Jesus, como ele vem dizendo mais embaixo, é preciso entender por simples e pequenos os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. E por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, e se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o enganam. Então ele diz, porquanto na antiguidade, sábio era sinônimo de douto, ou seja, de conhecimento, doutor da lei. Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, pegando esse parágrafo aqui do Evangelho para a gente desenvolver, para a gente melhor compreender essa situação, Jesus diz, Kardec diz, é preciso entender por simples os humildes, conforme eu falei, né? A humildade, falando daqueles que pela sua simplicidade, a gente entender o que seria esses humildes, né? A gente precisa entender. E quando nós vamos no dicionário, que fala o que seria a humildade, não considerar-se superior aos outros, age com modéstia, reconhece os seus erros e valoriza o próximo. Entre várias definições, foi essa que o dicionário trouxe para a gente, né? Mas vamos pegar a primeira definição. Não se considera superior aos outros, né? Age com modéstia. Então, essas pessoas, esses humildes, porque a gente confunde humildade com humilhação, né? São coisas totalmente diferentes. Essas pessoas que estavam vendo, ouvindo o Senhor Jesus, foram que pararam para ouvirem o que ele trouxe para a gente. Aí ele diz assim, por sábios, Deus não considera superiores a ninguém, que é o que está dizendo aqui. Eles não se consideram, eles poderiam até saber, mas eles não tinham essa... não agiam de uma forma tipo, eu sei, está vindo aqui, mas eu sei melhor do que você. E aí ele fala, por que ele não deu para os sábios e os prudentes? Por causa do orgulho. Uma pessoa que estuda, que tem conhecimento das coisas, que tenha entendimento de muitas coisas, ela se acha superior. Porque eu tenho conhecimento, hoje em dia nós podemos comparar aquelas pessoas, aquelas que têm, que pelos seus estudos e pelos seus esforços, ela tem o título de mestre, de doutorado, que a gente chama de doutor. São pessoas que têm conhecimento. E essas pessoas, que é da pessoa, ou melhor, do espírito, porque isso não quer dizer que pessoas que tenham esses conhecimentos, que elas não possam ser humildes, até mesmo diante de um companheiro, né, que ele perceba, que saiba menos do que ele se comporta, ele na sua humildade, até vibra para que o companheiro possa fazer o melhor,
Esse é o estado de uma pessoa humilde, mesmo que aqui fora ele tenha uns títulos acadêmicos, né? Seja um doutor, mas é uma pessoa que é o espírito que já tem essa modéstia, né? Então, ele está trazendo aqui, o Senhor Jesus trouxe a sua lei, né? Não quer dizer que ele não falou na época, como a gente dizia, a época era o Sinédrio, né? Que hoje nós chamamos de Congresso Nacional, né? Levando esse entendimento. Mas quando a gente lê lá no Boa Nova, a gente vê que eles desprezaram, porque a gente ora até hoje, nós temos isso, né? É um preconceito nosso da gente julgar o livro pela capa, né? Como a gente costuma dizer, né? Julgar o livro pela capa. Então, via o Senhor Jesus, um homem simples, um andarilho, vamos dizer assim, que dormia, fazia as refeições nas casas das pessoas, entre aspas, não tinha onde dormir, não tinha posse de uma propriedade. Então, ele era, né, quem é? Um nazareno, né? Não é. Então, até hoje, a gente vê que algumas pessoas ainda valorizam o ter e não o ser. E é nisso que ele vem chamando a nossa atenção, que até hoje, 2026 anos depois, nós ainda agimos dessa forma. Muitas das vezes nós não valorizamos aquelas companheiras que ela pode não ter o ensino, o intelecto que nós temos, mas o ensino moral é altíssimo, dá um banho na gente. Tem um centro espírita aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Campos, em que a médium ela recebe um espírito que ela chama de Mãe Benedita. A primeira vez que eu vi a manifestação desse espírito, ela fala que nem aquela antigamente, que chamava de... isso antigamente, não quer dizer hoje, né? Isso, mas tipo a preta velha, né? Que ela falava ainda com aqueles escravos, ainda falava com palavras erradas, mas é um espírito em que a vibração dela é uma vibração assim de muito carinho, de muito amor. E creio que muitos de nós, quando ela se manifestou, devem ter perguntado mentalmente, dizendo assim, mas por que ela fala desse jeito e ela não fala normal? E ela mesmo respondeu, que ela disse que o espírito mais superior a ela permitiu que ela falasse daquele jeito, porque ela gosta de falar daquele jeito. É uma característica desse espírito. Então, ela pediu permissão, esse espírito consentiu que ela falasse daquele jeito. Então, a gente vê um espírito humilde, mas um espírito de uma envergadura de conhecimento, de carinho, de amor enorme. Transborda, embora esteja falando de uma forma. Então, isso é para a gente poder entender. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 628, quando nós falamos da lei divina e natural, na questão que fala do conhecimento da lei natural, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? E os espíritos responderam: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é necessário habituar-se a ela. Pouco a pouco, do contrário, ela cega. O próprio Senhor Jesus, ele disse: tenho muito a vos dizer, mas não compreenderia. Mas ele trouxe para a gente o Consolador prometido, né? Mais adiante. Então, se ele falando por parábolas, já estava toda aquela revolução que algumas pessoas entendiam, outras não, imagine se ele falasse tudo. E mais embaixo eles continuam dizendo assim:
Nunca Deus permitiu que o homem recebesse comunicações tão complexas e tão instrutivas como as que hoje recebe. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos que tinham posse daquilo que consideravam como uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, segundo eles, eram profanos. Deveis compreender com que conheceis as leis que regem esses fenômenos, e eles recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maior parte do tempo, emblemático. Então, vamos parar aqui que tem mais outras situações que o Livro dos Espíritos trazem para a gente, mas vamos trazendo aqui para todos nós no conhecimento. Então, a gente vê que nem todas as coisas tinham um momento certo para entender. Hoje, conforme ele já adiantou para todos nós, mostrando que a doutrina está aí para todos nós. E mesmo assim, nós vemos irmãos nossos não acreditarem por causa dos princípios básicos da doutrina espírita. E o princípio básico que mais mexe com as pessoas é a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. E muitos companheiros nossos, que são de outras religiões, eles questionam a gente, né? Muitas das vezes eles dizem assim: ah, mas isso não está na Bíblia. Na Bíblia não fala de reencarnação, fala de ressurreição. E a própria doutrina vem explicando para a gente, a própria ciência explica para a gente que não tem como ter uma ressurreição. Mas a gente leva o quê? A época do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi crucificado, e no túmulo, 3 dias depois, não encontraram. Ele ressuscitou, melhor dizendo, né? Senhor Jesus, porque todos viram a materialização do Senhor Jesus, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Né? Então, por causa desse fenômeno que aconteceu, as pessoas colocaram na cabeça que não existe reencarnação, existe ressurreição. Então, tantas e tantas outras situações que hoje até a comunicabilidade, e a gente até vê nos trabalhos da doutrina espírita que os próprios espíritos, eles mesmos desencarnados, eles mesmos começam a descobrir que o que eles aprenderam aqui no corpo físico, através das religiões, não foi correto. E ele mostrando que ele continua vivo, que ele continua ainda com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Então, imagine aquela época. E o Senhor Jesus, ele falou para o Sinédrio sobre toda essa doutrina, e eles não acreditavam, né? Eles não aceitavam aquela ideia, né? E, na continuação, ele diz assim, do próprio item 8 do Evangelho, ele diz assim: Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ou seja, se inclinam do quê? Da lei de Deus. Né? E como ele mesmo falou na resposta da pergunta no 628, tudo vem ao seu tempo. Tudo vem. E hoje nós estamos vendo, na própria nossa casa, no início dos nossos cursos, a revelação de muitos companheiros que eles vêm relatando, quando a gente pergunta no primeiro dia, por que você está estudando a doutrina espírita? E qual é a surpresa que nós estamos tendo na turma? Pessoas que já frequentaram a casa há 10, 15, 20 anos atrás, tentaram fazer os primeiros cursos, não deram continuidade, e seja por marido, por família, parte profissional, e teve um que disse que não conseguia absorver o ensinamento que a gente estava trazendo ali. Então, um dos ensinamentos que ela não aceitava
era o esquecimento do passado, que não entrava na cabeça dela diante da situação que ela estava vivenciando. Então, aquele período lá atrás, de 15, 20 anos atrás, para ela era ainda muito difícil de entender. E agora ela retornou, né? Ela disse: eu tive que voltar, porque eu já fui em diversas outras denominações religiosas e não consegui entender essa aqui. E ninguém fala sobre isso, né? As respostas que estão dando são respostas que, para satisfazer o espírito dela, não estava conseguindo. E ela retornou. Então, a gente vê o amadurecimento do senso moral diante das vivências da vida, fazendo com que ela busque o entendimento para ela poder compreender a vida dela e a vida das outras pessoas e a reger tudo, né? E no item 9, ele fala assim: o mesmo acontece atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz com boa fé e com humildade. No livro O que é o Espiritismo, que é um livro que Kardec fez depois do lançamento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, onde ideias novas vieram, como eu falei aqui, dos princípios básicos da doutrina, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, e o principal, a ideia de Deus. Mas o que mais eles bateram, vamos dizer assim, que eles mais tiveram dúvidas, né? Desculpe até a expressão, que eles tiveram a dúvida foi justamente na comunicabilidade dos espíritos. E Kardec resolveu, as dúvidas foram muitas naquela época, como ainda é hoje. Kardec resolveu escrever o que é o Espiritismo, onde ele coloca os principais assuntos, os principais temas que ainda afligem, vamos dizer, a alma humana, né? Para a gente ter uma introdução desses dois livros. E no início do livro, começa com um crítico, né, que são perguntas e respostas que Kardec, naquela época, ele recebeu diversas pessoas para essa entrevista, pessoas de renome da época, olha os sábios, né? Pessoas de renome, pessoas conhecidas, pessoas que do meio acadêmico, do meio social da época de Paris, e para ele não colocar o nome, né, das pessoas, ele separou entre o crítico e o cético, né? E ele pôde ver que nessas entrevistas, a análise que ele teve dessas entrevistas, é que ele viu que o crítico é aquele que já tem a sua opinião formada, foi até ele, mas está agindo como sábio, né? Porque é orgulhoso do saber dele, sabendo que a opinião dele influencia muito numa sociedade, as pessoas o seguem, né? Então ele procurou. E num dos diálogos, ele começa a dizer assim para Kardec, né? Eu lhe afirmo que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos aos quais estou convencido. Só existe na imaginação. Olha como é que ele começa. Esse é o crítico. Porém, diante da evidência, teremos que nos curvar. E é o que eu faria se pudesse ter provas irrefutáveis. Mesmo ele está convencido que essa comunicabilidade é tudo imaginação da cabeça das pessoas. E ele quer ter uma prova. Aí ele diz assim: portanto, quero solicitar de sua bondade permissão para assistir somente uma ou duas experiências para não ser indiscreto a fim de me convencer se isso for possível. E aí Kardec, educadamente, ele fala, né, vem trazendo aqui para todos nós, que ele diz, desde o momento em que sua razão se recusa a admitir que nós consideramos como incontestável,
é que o Senhor se considera superior a de todas as pessoas que lhe partilham da sua opinião. Então, aqui nós temos um exemplo que o próprio Evangelho está trazendo aqui, por que o Senhor Jesus e por que as grandes verdades, né, essas pessoas ainda não conseguem entender. Por que elas não conseguem entender? Porque, pelo fato de nós ainda termos o orgulho dentro de nós mesmos, né? Então, ele não concebe que exista um ser superior a ele mesmo, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que tem títulos, aquela pessoa que tenha conhecimento. É inadmissível para ele, né, que situações que um ser, né, admitir a existência, vamos dizer, de Deus, já que ele não é palpável. E a gente vê que a ciência já evoluiu muito de Kardec para cá, aonde os cientistas, aonde eles estão vendo que não tem a mão de Deus, eles já estão começando a ver que existe, eles não dizem Deus, mas dizem que existe um ser, alguma coisa que criou. Então, a gente hoje podemos olhar o céu azul durante o dia e o céu estrelado durante a noite, que aquelas estrelas não caem. Ah, mas aí tem a física que te explica tudo, como é que é. Eu não entendo muito de física, mas a gente sabe a explicação do porquê que aquelas estrelas não caem. Beleza, a ciência tem que acompanhar junto à religião. Mas quem criou aquelas estrelas? Como é que ela... Ah, foi asteroide, foi isso, foi isso. E da onde é que vem essa matéria? Quando nós vamos aprofundando mais o conhecimento, a gente vê que os cientistas não têm essas respostas. Então, por não ter essa resposta, eles já estão começando a admitir algo que eles não sabiam. Mas a gente vê que o incrédulo, conforme eu coloquei aqui no que é o espiritismo, né, ele quer assistir porque ele já está convencido que 2 reuniões ele já pode assistir. E no decorrer do estudo, Kardec vem conversando com ele e mostrando a sua própria inteligência, a sua própria experiência. Ele, como um homem culto da ciência, que ele tinha conhecimento de física, de química, de astronomia, de magnetismo, de astrologia, e era professor, ele era um professor na época, né? E mesmo assim, com os fenômenos, ele não foi o crítico, ele foi o curioso, diante de um amigo que estava com esses experimentos, um amigo sério que ele conhecia. E quando falou para Kardec que as mesas, além de levantarem e andarem pela sala, elas estavam se comunicando, Kardec não fez como crítico, não acredito nisso. Isso é uma coisa impossível. Essa é a postura do crítico. Então, Kardec já não foi para o crítico, ele foi para o cético. Como é que isso pode acontecer? Porque o cético, ele não acredita, mas ele quer algo racional para que ele possa acreditar. Então, como ele não tem o entendimento, ele não acredita, mas ele não está fechado como crítico. E aí Kardec solicitou a esse amigo que se ele poderia assistir essas reuniões. E mais lá na frente ele vem desenvolvendo que não foram 1, 2 reuniões que ele constatou a comunicabilidade dos espíritos, constatou a existência dos espíritos. Foram anos que ele, observando, que ele viu que não tinha como. Então, quando ele traz aqui para todos nós, né, o convencimento, Kardec se convenceu por fatos patentes. Tanto é que ele fez o Livro dos Espíritos, trouxe para a gente a parte filosófica da doutrina, e depois ele teria que explicar como é que isso aconteceu. Porque ali são perguntas, são 1019 perguntas do Livro dos Espíritos hoje, são perguntas que o homem Kardec elaborou com resposta que os espíritos deram.
E lá no Livro dos Espíritos mostram, no Prolegômenos, os espíritos que responderam, os espíritos superiores que responderam a Kardec. E ainda bota etc, etc. Ou seja, existe mais outros espíritos que estão dando resposta no Livro dos Espíritos que hoje nós estamos estudando. Né? Então, ele precisava mostrar como é que aquilo ali acontece, como é a parte experimental, como é que o invisível consegue falar com o visível. Foi aí que ele foi estudando e ele lançou o Livro dos Médiuns, que é o manual do médium, né, que aquele que quer exercer uma boa mediunidade aqui na Terra, seguir o nosso manual, é o Livro dos Médiuns. E mesmo assim, a gente vê pessoas instruídas, pessoas que têm capacidade de entendimento, ela não entra nesse campo, ela não acredita, entra as crenças dela, a experiência dela como espírito, que isso inclui também, isso também está nessa situação. Quem é esse espírito com diversas bagagens anteriores que o impeçam, né? E ele continua trabalhando com a gente, né? Quando ele diz assim, certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. Deus não quer que a gente seja convencido. A espiritualidade, quando ditou essas respostas para Kardec, ela trouxe, em momento algum, eles estão impondo a nós que nós temos que fazer. A espiritualidade colocou ali para que nós possamos refletir e que nós, como seres pensantes, né, seres inteligentes do universo, com o pensamento que nós temos contínuo, nós possamos, e com a experiência que estamos adquirindo, nós possamos, ao ler aquela pergunta, aquela resposta, nós mesmos nos convencermos e verificarmos que aquilo ali é verdadeiro. A comunicação espírita, os espíritos, Francisco, né, Chico Xavier, já dizia, a comunicação é de lá para cá. E no livro O que é o Espiritismo, o crítico ele pede para ir nessas reuniões achando que os espíritos vão estar à mercê do crítico. Ou seja, hoje são 19h50, eu quero que os espíritos se comunicam aqui. E não é assim. Chico foi muito feliz. A comunicação, o telefone, toca de lá para cá. Quando eles puderem, as situações do espírito, para que isso aconteça. Então, nós mesmos, um dia fomos incrédulos. Um dia também a gente não acreditou, principalmente nós que já estamos na doutrina, iniciando na doutrina, e a nossa família é toda de uma denominação religiosa que acha que isso aí é coisa do diabo. E que ano passado nós estudamos na casa, né? Falamos sobre o diabo no encontro do céu e inferno, desmistificando toda essa ideia e que foi criada acerca desse ser. Né? E até hoje isso prevalece, porque isso não está na Bíblia. Ali a Bíblia não diz isso. E quando a gente lê, o que mais a gente vê é a comunicação dos espíritos. É só a gente estudar e ter a ótica, né? E a gente vê isso. Então, não adianta, até mesmo, se eles verem uma sessão que haja a comunicação, do jeito da situação deles, eles podem até mesmo não acreditarem. Porque a partir do momento que ele está falando aqui do orgulho, e ele vai chegar, como ele disse assim, eu estou convencido que é imaginação. Ele pode achar que aquele médium sério que está trabalhando ali, ele está mistificando, que ali ele está imitando, que ali não tem espírito nenhum, porque ele não acredita. Então, a doutrina está aí.
A doutrina não está colocando uma faca no pescoço de ninguém onde a gente tem que acreditar nela, né? E a gente vê as nossas casas espíritas, os centros espíritas, graças a Deus, a cada ano que se passa, mais cheias elas estão. Por quê? Porque as pessoas estão à procura de respostas. Resposta que nós não podemos estar orgulhosos, mas sim verificar que a doutrina espírita ela é consoladora e confortadora. Visto isso, nosso querido Leon Denis, na passagem da vida dele, depois do desencarne de Kardec, ele foi fazer uma conferência, não estou me lembrando aonde ele explanou, aonde ele falou, ele fez um resumo da doutrina espírita, e foi através dessa conferência que surgiu o livro Depois da Morte, né? E ele falou tão bem da doutrina espírita que ele foi aplaudido por muito tempo, né? Pela forma que ele trouxe ali, e as pessoas embebeceram, as pessoas absorveram aquelas ideias, que estava tudo no livro dos Espíritos. E aí alguém chegou para Leon Denis e perguntou: a doutrina espírita é a religião do futuro? E Denis respondeu: não, é o futuro das religiões. O que ele vem trazendo para a gente? Que, de acordo com o amadurecimento do senso moral das criaturas, dos espíritos, pouco a pouco nós vamos entender todas essas verdades que já foram ditas, que começaram muito antes, começaram lá com Moisés, começaram com... Depois veio Jesus e agora com a doutrina espírita. Se nós pegarmos um pouquinho Leon Denis, na primeira parte, Leon Denis ainda vai mais adiante, quando ele traz para a gente as doutrinas secretas, no Depois da Morte, que ele diz assim para a doutrina, é o primeiro capítulo do Depois da Morte, onde ele diz assim para todos nós, não vou ler, mas vocês podem dar uma lida lá. Ele diz assim para a gente, um primeiro exame, né, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado condiz inevitavelmente a dúvida, mas se afasta o véu exterior e brilhante que escondia da multidão os grandes mistérios, se penetra no santuário da ideia religiosa, encontramos-nos na presença um fato de envergadura considerável. As formas materiais, as cerimônias dos cultos, tinha como objetivo chocar a imaginação do povo. Através desses véus, as religiões antigas apareciam sob um outro aspecto, revestiam um caráter grave, elevado, ao mesmo tempo científico e filosófico. Então, ele estava falando aqui para a gente, né, do caso das doutrinas, porque já tinham conhecimento da lei. E mais embaixo, ele vem trazendo aqui para nós, quando ele diz assim, a vida, quando ele fala dos iniciados, né? A vida inteira dos iniciados era consagrada a essas pesquisas. O que seriam os iniciados? Seriam aquelas pessoas escolhidas, dependendo de cada área, eram escolhidos para ter o conhecimento da doutrina, não era todo mundo. Não era o povo que tinha o conhecimento. Então, eram pessoas que se preparavam, alguns até certos sacrifícios, imolação do corpo físico, para que ela passasse por essas provas e pudesse tomar conhecimento da lei. Então, ele fala assim para a gente, né? A vida inteira dos iniciados era consagrada a essas pesquisas. Não se limitava, como nos nossos dias, a preparar a juventude através dos estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos, às lutas e aos deveres da existência. Os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância à carreira que deviam servir, depois arrastado gradualmente na direção dos cumes intelectuais, de onde se pode dominar e julgar a vida. Os princípios das ciências secretas lhe eram passados numa medida
proporcional ao desenvolvimento da sua inteligência e de suas qualidades morais. A iniciação era uma reforma completa do caráter, um despertar das faculdades adormecidas. O adepto só participava dos grandes mistérios, quer dizer, da revelação das leis superiores, quando tivesse sabido apagar em si mesmo o fogo das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos do seu ser em direção ao bem e ao belo. Entrava, então, na posse de certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Isso é Denis falando para a gente no primeiro capítulo, no Depois da Morte, quando ele fala das religiões secretas, que depois ele vai desenvolvendo para a gente, ele vem falando da Gália, da Grécia, da Índia, e dentro de cada uma delas, todas essas expressões, essas palavras que hoje nós conhecemos como reencarnação, espírito, pluralidade das vidas, já existiam nessas doutrinas secretas. Eles já falavam a respeito da continuidade da vida. A gente vê os celtas, né, que trazem para a gente hoje, estudando os celtas, eles acreditavam tanto na reencarnação que diziam lá que quando eles estavam no campo de batalha, eles não recolhiam os corpos que estavam ali caídos, mortos, eles não enterravam, porque eles já sabiam que o espírito não mais estavam ali. E a respeito da reencarnação, era tamanho a eles, né, que hoje a gente até brinca, né, que eles pediam dinheiro emprestado para pagar em outra vida, né, mais ou menos assim. Então, isso é para vocês verem como é que essas ideias que hoje nós estudamos, em pleno século XXI, elas já são antigas, mas são faladas de outro modo. Mas só vão estar ali apta a ouvir aqueles que estão em condições de recebê-la. São aqueles que estão em condições de agora poder entender. E mesmo nós que estamos estudando a doutrina espírita, trabalhadores da casa, a gente não tem entendimento completo da doutrina espírita. Nós temos um benfeitor da nossa casa, Baltazar, um dos 3 dirigentes da nossa casa, ele, uma certa feita, ele disse que para nós entendermos e botarmos em prática o livro dos Espíritos, se fazem necessários 600 anos. Ora, o livro dos Espíritos tem 168 anos, se não me engano. Para chegar a 600 anos, ainda falta 400 e poucos anos para que nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, para olhar, ver a doutrina espírita e olhar, isso aqui não me é estranho, mas, acima de tudo, apreender todos esses conhecimentos e colocar em prática. Aí nós vamos entender o que o senhor Leon Denis disse para o companheiro, o futuro das religiões, aonde nós vamos começar a cada reencarnação, a cada amadurecimento do senso moral, entender mais a lei de Deus. E aí, na semana que vem, não sei se é semana que vem, mas a continuação desse estudo vai falar justamente da diferença, ou trazendo melhor para a gente, né, falando do orgulho e da humildade. E a gente vê que nós ainda somos orgulhosos e menos ainda temos a humildade, que é o que a gente precisa desenvolver, a humildade e trabalhar mais o orgulho. Então, quando esses companheiros que têm entendimentos, os sábios, os doutores, como eram da época, que eles têm a capacidade de compreender, eles trabalharam um pouco mais a sua humildade, eles procurar saber que existe um ser superior que não quer esmagar ninguém, porque ele é misericordioso. Ele vai querer o quê? Ele vai querer trazer para todos nós que a gente saiba, para que nós possamos, a sua lei, e que a gente, sabendo, conhecendo, entendendo, colocamos em prática para a gente ser felizes. Que é isso que o Deus
nosso Pai maior, Ele quer. Foi isso que Jesus trouxe para todos nós. Foi isso que vários espíritos reencarnaram em diversas épocas, de uma forma diferente, trazendo para todos nós essa lei de formas diferentes, de aspectos diferentes, para a gente poder entender e poder, não, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer o bem, eu preciso trabalhar isso em nós. Mas a gente precisa trabalhar a humildade. E, mais uma vez, nosso querido Baltazar, nós temos uma série de livros que chama Instruções dos Espíritos, onde foi dividido em 5 volumes. E num desses volumes, eu não sei dizer para vocês, na leitura, o próprio Baltazar ele traz para a gente, né, que, pela condição moral que nós estamos, a humildade é a última virtude que nós vamos adquirir. Quando eu ouvi, quando eu li, eu fiquei chocada. Por quê? Porque o orgulho fala muito alto ainda. E a gente observa nas nossas relações interpessoais como que a gente ainda age por orgulho. Então, a gente precisa trabalhar. Trabalhando-se, a gente espiritualiza-se. E que Jesus nos abençoe. Oh, minha querida, como nós agradecemos. Quanta reflexão importante você trouxe para nós, minha querida, deixando bem claro que é preciso estudar, porque estudando nós passamos a compreender melhor. Como você disse, a doutrina não impõe nada, não é que o palestrante chegou lá e falou que é preciso isso, é preciso aquilo. É preciso domar as más inclinações. E essa humildade que você trouxe para nós, bem claro, deixando a gente refletir, que é um ponto em que todos nós temos que colocar mesmo em prática. Muito obrigada, minha querida. Foi muito bom mesmo. Nós agradecemos muito. Obrigada a vocês pela oportunidade de trabalho e de reflexão. Porque, como os espíritos dizem, né, a gente estuda, e o primeiro ouvido é o nosso, né? Então, a primeira reflexão é para a gente mesmo. Muito obrigada e que Jesus abençoe a todos nós. Querida, nós vamos então fazer a nossa prece final para encerrar então esse trabalho maravilhoso que você trouxe. Então, meus irmãos, continuamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre amigo, para agradecer essa oportunidade que tivemos e que possamos levar no nosso dia a dia todos esses importantes ensinamentos para que possamos praticar e que coloquemos o nosso objetivo sempre para cada dia um pouco melhor. Senhor, nós pedimos a bênção para todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos aos bons espíritos que inspiraram nossa querida irmã e vamos, Senhor, pedindo a sua bênção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E Jesus abençoe a nossa semana. Amém, assim seja. E aquele abraço que nós enviamos para você. Muito obrigada. Extensivo também a todos os companheiros do Centro Espírita Zilda da Gama. Obrigada, meu amor. Um beijo, fica com Deus. Beijão. Tchau.